Você sabe o que é letramento financeiro? Você sabia que o PISA, uma prova internacional que avalia o desempenho de estudantes na educação básica no mundo todo, tem uma parte com questões envolvendo competências financeiras? Fique comigo nesse vídeo que a gente vai entender isso direitinho. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. Fique à vontade para se inscrever no canal, deixar o seu like e fazer comentário. Tudo isso é muito importante para mim e eu vou ficar muito grato, além de me sentir mais motivado a produzir conteúdos desse tipo. Mas faça somente se você quiser e se achar que isso é importante, tá bom? E antes de prosseguir, eu quero deixar claro que todas as informações desse vídeo são fruto de uma pesquisa e as fontes dessa pesquisa são o portal Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, o IED, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação responsável pela aplicação do PISA no Brasil, e o próprio PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Se você quiser ter acesso aos materiais específicos, dê uma olhada no link que eu deixei logo abaixo do vídeo. É só rolar a tela, aí você acessa o link e vai receber no seu e-mail esses materiais. Como há muitos números e detalhes dos níveis de proficiência, números por região, por rede e vários outros dados, vai ficar impossível de tratar tudo nesse vídeo. Aqui eu vou tocar só em alguns pontos importantes, mas para ter acesso a todos os detalhes, dá uma olhada lá no link. Pois bem, o que é letramento financeiro? Qual que é o significado dessa competência? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, tem uma definição para isso, que é a seguinte: o conhecimento e o entendimento de conceitos de finanças e riscos e a capacidade, motivação e segurança para aplicar esse conhecimento para tomar decisões em diferentes contextos financeiros, para melhorar a qualidade de vida de indivíduos, da sociedade, para permitir a participação na vida econômica. No ano de 2015, os estudantes brasileiros de 15 e 16 anos fizeram a prova de letramento financeiro. Segundo o IED, a prova tem duração de 1 hora e é opcional. E os dados da participação do Brasil no ano de 2015 foram os seguintes: 23.141 estudantes espalhados por todos os estados, 12.073 meninas e 11.068 meninos. 77,7% desses estudantes estavam matriculados no ensino médio. Havia estudantes da área urbana e do interior também. Veja o que diz o INEP sobre o que indicam os resultados dessa prova. Os resultados mostram até que ponto os alunos de 15 anos de idade possuem os conhecimentos financeiros e as habilidades necessárias para fazer uma transição bem-sucedida da escolaridade obrigatória para o ensino superior, o emprego ou o empreendedorismo. As finanças fazem parte da vida cotidiana de muitos jovens, uma vez que eles já são consumidores de serviços financeiros, como contas bancárias, e ganham dinheiro com pequenos empregos formais ou informais. À medida que se aproximam do fim da escolaridade obrigatória, provavelmente enfrentarão escolhas financeiras complexas e desafiadoras, por exemplo, o aluguel de um imóvel para morar, o financiamento dos estudos no ensino superior, etc. Essa prova ela foi disponibilizada no site do INEP e começa com um texto: erro bancário. David é cliente do Banco Zed. Ele recebe esta mensagem de e-mail: prezado cliente do Banco Zed, ocorreu um erro no servidor do Banco Zed e os seus dados de acesso à internet foram perdidos. Portanto, você não tem acesso ao serviço de Internet Banking. O mais importante é que sua conta não está mais segura. Por favor, clique no link abaixo e siga as instruções para restaurar o acesso. Você será solicitado a fornecer seus dados bancários pela internet. Aí aparece o link, né, e como se fosse o símbolo, a marca do Banco Zed aqui. E a primeira questão da prova, que vem logo após esse texto, é essa aqui, ó. Questão 1, erro bancário. Qual das afirmações abaixo seria um bom conselho para David? Circule sim ou não para cada afirmação. Então, a primeira afirmação, o que é um bom conselho? Vamos ver se é um bom conselho ou não. Responder a mensagem de e-mail e fornecer seus dados bancários pela internet? Essa afirmação é um bom conselho para David? Sim ou não? A próxima, responder a mensagem de e-mail e pedir mais informações? A próxima, contatar o seu banco para saber sobre a mensagem de e-mail? Próxima, se o link é o mesmo que consta no endereço eletrônico do seu banco, clicar no link e seguir as instruções? Essas afirmações são ou não um bom conselho? A gente tem que julgar cada uma delas aí. Você tem ideia qual dessas afirmações seriam aí um bom conselho
para David? Olha só, isso vai dizer bastante sobre a sua competência ou incompetência financeira. A segunda questão é antecedida por uma fatura. Fatura, Sara recebe esta fatura pelo correio. Aí temos aqui a marca da loja, Boas Compras, tem o número da fatura, a data em que ela foi emitida. Aí aqui fala que foi enviada pela Boutique Boas Compras, da Rua do Desconto, tem um endereço aqui, foi enviada para Sara Santos nesse endereço tal. E aqui tem o que a Sara comprou. Comprou 3 camisetas, cada uma custava 20 zeds, então 60 zeds no total, tirando o imposto. Comprou um jeans que custava 60 zeds, comprou uma echarpe que custava 10 zeds. E aí aqui embaixo a gente tem o total, excluindo os impostos, somando isso aqui deu 130. O imposto, que é de 10%, foi cobrado depois. Uma taxa de postagem pelo envio da correspondência de 10 zeds, e aí o total, somando os impostos e a taxa de envio, 153 zeds. Então, total devido, 153 zeds e vence no dia 31 de março. E aí a questão que vem é a seguinte. Questão 1. Fatura. Por que essa fatura foi enviada para Sara? E as alternativas são: por que Sara precisa pagar essa conta para a Boutique Boas Compras? Porque a Boutique Boas Compras precisa pagar essa conta para Sara? Porque Sara já pagou essa conta para a Boutique Boas Compras? Ou D, porque a Boutique Boas Compras já pagou esta conta para a Sara? Será que você sabe a resposta para essa pergunta? E a última questão, que é a segunda questão sobre a fatura, é essa aqui. Quanto a Boutique Boas Compras cobra pelo serviço de entrega das roupas? E aí, o valor da entrega em zeds. Bom, isso aí é o valor da postagem. Para responder, a gente precisa voltar, dar uma olhada na fatura, que não é complicado. A gente vai ver aqui que a taxa de postagem é de 10 zeds. Bom, agora que a gente já viu a prova, você já deve ter feito um julgamento pessoal sobre o nível de dificuldade. Vamos aos resultados. Resumidamente, os estudantes são classificados em 5 níveis de acordo com o desempenho obtido. Nos relatórios da OCDE, existe uma explicação detalhada que caracteriza os estudantes em cada nível, bem como o que eles são capazes de fazer em relação ao desenvolvimento da competência financeira. E, pelos parâmetros da OCDE, o nível 2 corresponde ao mínimo suficiente para se integrar na sociedade e tomar decisões que o beneficiam financeiramente. Para isso, de acordo com os critérios que foram estabelecidos pela OCDE, os estudantes precisariam obter no mínimo 400 pontos na prova. Pois bem, o Brasil ocupou o último lugar de desempenho em competência financeira. A nota geral do país foi de 393,5, ou seja, abaixo dos 400 considerados o mínimo suficiente pela OCDE. Dos 23.141 estudantes brasileiros que foram avaliados, 12.691 ficaram abaixo desse nível, ou seja, quase 55% dos estudantes. Dos latino-americanos, Chile e Peru ficaram com médias acima de 400 pontos. Entre os europeus, a Bélgica foi o país com a melhor média, seguida da Holanda. Entre os asiáticos, e ocupando a primeira posição mundial, aparece a China, considerando as regiões de Pequim, Xangai, Jiangsu e Guangdong. Um dado importante do estudo do IED é esse aqui, que mostra a distribuição de estudantes segundo o desempenho deles, considerando os níveis de 1 a 5. Abaixo do nível 1, 5.949 estudantes, ou seja, 26% do total dos estudantes que fizeram a prova. No nível 1, 6.742 estudantes, 29% do total dos estudantes que fizeram a prova, e essa é a maior fatia. Nível 2, 5.720 estudantes, 25% do total. Nível 3, 3.271 estudantes, 14%. Nível 4, 1.234 estudantes, o que representa apenas 5% dos estudantes que fizeram a prova. Nível 5, só 225 estudantes, ou seja, 1% daqueles que fizeram a prova. Uma informação importante: sabe quem são esses estudantes que estão com desempenho abaixo do nível 1? São aqueles com menor nível socioeconômico e com as maiores taxas de repetência escolar em todas as etapas de ensino. E mais, desses estudantes, apenas 29,2% têm expectativa de concluir o ensino superior. Já os que possuem nota nos níveis 3, 4 ou 5, a porcentagem dos que têm expectativa de concluir o ensino superior sobe para 81,6%. Obviamente que existe uma relação direta entre desempenho e nível socioeconômico, a gente não pode negar. Em termos regionais, e eu considero que esse é um dado muito importante, porque a gente pode estabelecer uma certa correlação entre esses dados e as diferenças sociais do nosso país, olha o que ocorre. Na região sul, a média foi de 412,2 pontos,
acima do mínimo adequado, que é 400 pontos. Na região Centro-Oeste, a média foi de 406 pontos, também acima do mínimo adequado. Já para as 3 próximas regiões, o desempenho dos estudantes foi abaixo do que é considerado como o mínimo adequado, os 400 pontos, né? Na região Sudeste, 394,3 pontos, essa foi a média. Na região Norte, a média foi de 387,3 pontos. Já na região Nordeste, a média foi de 380,8 pontos. Em relação aos estados, o estudo do IED destaca o Amazonas e o Ceará, que mesmo estando em regiões com os piores desempenhos, Norte e Nordeste, obtiveram notas 405,5 e 402,5, respectivamente. Como curiosidade, o estado brasileiro com o melhor desempenho foi o Espírito Santo, com 426,8 pontos de média. E o estado do Alagoas obteve o pior desempenho, com apenas 349,5 pontos. Mas mesmo o Espírito Santo tendo atingido a melhor nota do país, ele superaria apenas a nota do Peru entre todos os países que participaram da prova. Então, embora eles estejam de parabéns, não dá para ficar muito animado com esse resultado dos capixabas, não. E considerando a média da OCDE, ou seja, a média dos países dessa organização, que foi de 489 pontos, nenhum estado brasileiro sequer chegou perto desse patamar. A OCDE dá um dado interessante, que é o seguinte: ela diz que para subir entre 30 e 40 pontos nessa pontuação, é necessário mais um ano de estudos. Então é como se o Brasil, com média 393,5, estivesse cerca de 4 anos e meio atrás da China, que tem média 566 pontos. Em relação ao desempenho por gênero, acontece uma coisa interessante também. As meninas foram melhores que os meninos na competência financeira. Elas obtiveram média de 397,5 pontos e eles 389,2. E por que esse dado é interessante? Porque a educação financeira é uma área muito próxima da matemática, mas levando em consideração só o desempenho em matemática, acontece o contrário do que ocorreu no contexto da competência financeira. Em matemática, os meninos vão melhor. Eles ficaram com média de 385 pontos, enquanto as meninas ficaram com 369,5 pontos. De acordo com especialistas, essa diferença na competência financeira, pelo fato de meninas irem melhor do que os meninos, tem relação com questões culturais e também de criação. Veja o que a chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central diz. O Brasil ainda tem uma cultura familiar machista, em que as meninas participam mais do dia a dia das casas. Os meninos não são tão convidados a repartir as tarefas. E ela vai adiante. Muitos dos programas de governos, seja de crédito ou de transferência de renda, focam nas mulheres. Um dos exemplos citados por ela é o Bolsa Família, programa que no ano de 2015, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social, tinha 93% das titulares do gênero feminino. Outro especialista, superintendente da Associação de Educação Financeira, AEF, diz o seguinte: as meninas estão mais próximas do núcleo familiar, estão próximas da mãe quando ela escolhe as contas que vai pagar no mês, acompanham no mercado e veem a mãe observando a diferença dos preços. E eu não vou entrar em muitos pormenores aqui para não estender demais, porque essa análise detalhada está no estudo do IED. Acesse o link na descrição. Outra informação relevante: os estudantes, além de fazerem a avaliação do PISA, respondem a um questionário. E as respostas obtidas por esse questionário mostram que as meninas participam mais da vida financeira em casa do que os meninos. E além disso, esse questionário também revelou que as meninas são mais controladas em relação aos gastos do que os meninos. Outro dado interessante também: estudantes com baixo desempenho, que são também os com piores níveis socioeconômicos, tendem mais a comprar coisas que querem com dinheiro que seria usado para um outro fim. 19,1% desses estudantes, enquanto que entre os que tiveram melhor desempenho e que possuem maior nível socioeconômico, apenas 1% diz fazer isso. Vejam a análise de um professor da Universidade Juiz de Fora, do curso de pós-graduação em Educação Matemática. Como o Brasil ainda não tem educação financeira como competência obrigatória nas escolas, os estudantes acabam tendo como principal referência as próprias famílias. Basicamente, temos duas situações. Há ambientes em que as famílias têm uma certa estrutura, em que os filhos participam das discussões de orçamento. Essas crianças crescem com outra visão do uso do dinheiro.
dinheiro. Temos também ambientes nos quais os pais compram tudo à prestação. Temos a suspeita forte de que crianças que crescem nessas casas, mesmo que tenham dinheiro quando crescerem, tenderão a pagar em prestações. Isso é ruim porque às vezes o que se paga em juros é suficiente para pagar à vista. Em uma pesquisa qualitativa, constatamos que crianças de 12 e 13 anos já falavam em comprar a prazo. Pessoas acham que educação financeira é análise matemática, mas tem uma questão sentimental que exige outro tipo de análise. Em alguns momentos entra o fator vontade. Não tenho dinheiro, mas quero determinada coisa. Preciso entender o que isso implica e lidar com a situação. Vejam outra fala da chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. O planejamento dos gastos é necessário e isso deve ser enfatizado quando se trabalha com educação financeira. Deve-se usar a abordagem que se trabalha com mudança comportamental e não só o acúmulo de conhecimento. Não adianta ter muito conhecimento de matemática financeira se na hora de comprar vai pela emoção, não planeja. As pessoas são convidadas a entrar no mercado de trabalho, empregam grande parte da vida para ganhar dinheiro, mas poucos se dedicam à qualidade dos gastos. Não existe certo ou errado, mas sim o que é bom no curto, médio e longo prazo. Não é bom gastar agora e no futuro ficar sem. Levar essa discussão para a sala de aula faz com que os estudantes se tornem protagonistas das próprias vidas. Beleza, o resultado está aí, mas agora as pessoas querem saber: o que fazer? Quais serão as políticas públicas? Um relatório do INEP diz que essa avaliação de letramento financeiro destaca algumas sugestões gerais para os países participantes do programa. E entre essas políticas eles destacaram: atender às necessidades dos alunos de baixo desempenho, enfrentar as desigualdades socioeconômicas o mais cedo possível, fornecer iguais oportunidades de aprendizagem para meninos e meninas, ajudar os alunos a aproveitar ao máximo as oportunidades de aprendizagem disponíveis na escola, envolver os pais ao mesmo tempo que os jovens na discussão sobre letramento financeiro, fornecer aos jovens oportunidades seguras para que possam aprender por meio de experiências fora da escola e também avaliar o impacto das iniciativas dentro e fora da escola. Especificamente em relação ao Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, diz o seguinte sobre a matemática lá nos anos finais do ensino fundamental, na unidade temática Números. Outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é o estudo de conceitos básicos de economia e finanças, visando a educação financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras, rentabilidade e liquidez de um investimento, e impostos. Ainda em relação à matemática, nas habilidades para o ensino médio nos estudos das funções dos logaritmos, a matemática financeira também é mencionada. E em relação à área de ciências humanas e sociais aplicadas, a gente tem o seguinte desafio: há hoje mais espaço para o empreendedorismo individual em todas as classes sociais e cresce a importância da educação financeira e da compreensão do sistema monetário contemporâneo, nacional e mundial. Bom, como a BNCC é um documento com força de lei, temos aí mais uma política pública na realidade brasileira. Bom, deu para entender o que é letramento financeiro e como anda a situação dos estudantes brasileiros em relação a essa competência? Se ficou alguma dúvida ou se você quiser acrescentar algo a essa conversa, fique à vontade para utilizar o campo dos comentários. E para apoiar o meu trabalho e me incentivar a produzir mais material de qualidade, curta e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Isso é muito importante para mim e eu ficarei muito grato. Então, grande abraço para você, bons estudos e até a próxima!